frio. Mas esse livro me confronta. Corri aqui na sala também, gente. Não sei se eu tinha mostrado pra vocês. Escureci meu cabelinho. Ele deixa isso como uma ordenança. Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Vocês parem de reparar essa toalha na minha cabeça. Eu levantei, já tomei meu banho, lavei, hidratei o cabelo. E aí, gente, tá friozinho aqui, hein? Então já coloquei isso aqui pra o cabelo não ficar pingando, né? Assim já vai puxando a umidade, mas enfim. Tô aqui no meu momentinho da manhã de leitura. Vim tomar meu cafezinho. E aí, eu resolvi parar pra falar um pouquinho com vocês. Tô lendo este livro, John Piper. Na verdade, é um livreto, porque ele é muito fininho, gente. Olha isso. Fininho mesmo. John Piper e o título Quando a Escuridão Não Passa. E é engraçado, né? Porque eu sempre meio que fujo de falar desse tema aqui. Sofrimento, tristeza, dias difíceis. Mas é curioso como o Senhor trabalha. Justamente ele tem me tirado da zona de conforto, literalmente, né, me tirado da zona de conforto em muitas áreas da minha vida. Começando o vídeo aqui com um assunto bem leve, né, graças a Deus. Quis trazer esse livro aqui como indicação mesmo, se você tem enfrentado aí dias escuros, dias tristes. É uma leitura bem rapidinha, vale a pena. Eu acho importante dizer uma coisa. Às vezes a gente olha pra vida de uma pessoa, facilmente fazemos isso, né? A gente faz ali uma pré-análise do que a gente acha que acontece na vida daquela pessoa e conclui, nossa, a vida dela é tão boa, por que ela estaria triste? Inclusive, o que me trouxe a falar com vocês disso foi um comentário que eu li aqui neste canal, em algum vídeo que eu não lembro mais qual, que enfim, também não é o foco da conversa, mas que lendo aqui a página específica de hoje, me lembrou dessa realidade. E é claro que a tristeza, o sofrimento, a angústia, não é uma escolha simples, né? Você simplesmente não escolhe com que aqueles dias não estejam ali. É natural do ser humano ter uma inconstância em seus sentimentos. Mas esse livro me confronta em uma coisa, a própria palavra de Deus, né? Nos confronta e nos diz que a alegria no Senhor, ela não é uma sugestão, né? O Senhor não deixa isso na palavra dele como uma sugestão. Olha, eu acho melhor você se alegrar, né? Não. Ele deixa isso como uma ordenança. Em Filipenses, se não me engano, 4, diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. E isso não significa que nós temos que ignorar a dor no sentido de fingir que está tudo bem, ou de repente, né, ou de repente não procurar uma ajuda psicológica ou um tratamento, mas enfim, significa que nós temos que lutar constantemente contra isso. Mesmo em meio a qualquer que seja a condição, se você é cristão, existe um chamado que é continuar olhando para Cristo.
E aí, eu não sei se você é como eu, mas quando eu ouço isso, às vezes me dá desespero. Porque eu penso, poxa, eu sou cristã, a palavra me diz que eu devo me alegrar, eu leio esse livro, me confronta, mas tem dias que simplesmente eu não consigo. E aí eu vou ler então rapidinho pra vocês um trechinho, ó. Fala assim aqui, ó. É o capítulo 3 e tá escrito assim: não cruze os braços da ação. A espera no Senhor no período de escuridão não deve ocorrer em inatividade. Devemos fazer o que é possível ser feito. E fazer, geralmente, é o remédio designado por Deus para o desespero. Conselheiros cristãos, sábios, tanto antigos como os contemporâneos, dão esse conselho. Lewis, como seu mestre, escreveu: Deus não muda porque tu mudas. Não, ele tem uma ternura especial em amor por ti, que está no escuro e não tem luz, e o coração dele se alegra quando tu levanta e diz: irei para o meu Pai. Cruza os braços da tua fé e espera na tranquilidade, até que a luz brilhe em suas trevas. E aí ele faz aqui uma observação. Eu disse: cruze os braços da tua fé, mas não os braços da tua ação. Pense em algo que tu podes fazer e vai fazer. Seja varrer a casa, preparar algo que tu podes e vai. Faça uma refeição ou visite um amigo. Não preste atenção aos seus sentimentos. Faze o teu trabalho. Já me lembra de um sermão que eu ouvi esses dias que diz, inclusive eu indico, posso só deixar o link para vocês. Eu não vou falar tanto aqui sobre, porque senão o vídeo fica extenso quando eu sento para falar com vocês. Mas no sermão em questão, deixou bem claro que a indústria ela nos enche de conteúdo para nos fazer pensar e refletir em cima dos nossos sentimentos. E isso acaba nos levando a uma insanidade tão grande. E a partir do momento que você começa a olhar e só pensar o que eu sinto, você acaba se frustrando quando aquilo que você espera não acontece, ou quando a reação de determinada pessoa não é o que você esperava. Enfim, aqui é muito claro, ele diz assim: não preste atenção aos teus sentimentos, faz o teu trabalho. O pastor do sermão, ele cita bem rápido, ele fala assim: ó, imagine você uma viagem no tempo, visitando um senhorzinho no interior de Minas, há não sei tantos anos atrás. Você chega lá e pergunta pro senhorzinho: senhorzinho, como é que o senhor se sente, né? O senhorzinho tá lá cuidando da roça, plantando os alimentos, aí você chega lá do futuro e fala pra ele: como é que o senhor se sente? E aí ele vai te responder pra você: ah, meu filho, eu não tenho tempo pra isso não. Eu tô aqui cuidando do gado, eu tô aqui plantando meus legumes, aí eu vou lá dentro, cuido da minha família, se der, eu pego um franguinho aqui, faço pros meus netos, pros meus filhos. Eu não tenho muito tempo pra pensar, não. Tempo pra pensar em como eu me sinto em relação a isso. Eu não tenho muito tempo pra ficar pensando como é que eu me sinto. Eu só faço o que tem que ser feito. Vou deixar a você um conselho de 300 anos. Tenha certeza de não ficar à toa, mas vive constantemente um chamado legítimo enquanto tiveres força física. A inatividade é um pecado constante e o trabalho é uma obrigação. A inatividade é um convite às tentações e aos pensamentos distrativos e inúteis. O trabalho traz benefício para os outros e para nós mesmos. Tanto a alma como o corpo necessita disso. Não preste atenção aos seus sentimentos. Faça o seu trabalho. Quis dizer, não deixe que os sentimentos errados governem você. Combata-os. Caso os sentimentos estejam dizendo que permanecer na cama é a melhor coisa para hoje, pregue aos seus sentimentos e diga-lhe como são insensatos. Não perca de vista o evangelho nessa pregação. Não se esqueça de derrotar esses sentimentos ruins. Sair da cama é um ato possibilitado pelo Espírito. Fazer isso é transformar-se naquilo que você é em Cristo. Em seguida, coloque sua vontade em ação. Levante-se. E aí ele diz aqui, o Senhor, ele se alegra quando mesmo nos dias mais ruins e tristes, sei que existem muitos níveis de tristeza, mas independente de qual seja, né, seja o nível mais difícil, aquele que você não consegue sair da sua casa, porque você realmente está ali afundado, se você tiver um pouco de força,
Ainda assim, ele diz aqui, o Senhor, ele se alegra quando você tá ali, mesmo que chorando, seca ali suas lágrimas e diz, irei para o meu Pai. E isso é glorioso de se pensar, que o Deus que criou todo o universo, ele se preocupa como é que nós estamos. Ele nos dá o consolo, seja qual for a circunstância. Ele nos deixou a ordenança, alegre-se no Senhor. Nós temos muitos e muitos motivos para alegrarmos no Senhor. Tem uma parte também que ele fala aqui, ó. Cristão, não importa quão tenebroso seja o seu período de tristeza, jamais está completamente sem alegria em Deus. Isto é, ainda retém em seu coração a semente da alegria. Ele vai citando muitos exemplos aqui, ó. Como um homem na prisão que contempla uma fotografia desgastada de sua esposa, achando que um dia vai reencontrá-la. Mesmo como um paralítico que foi vítima de um acidente de carro e que assistiu um vídeo em que outrora dançava. Ou mesmo alguém que observa a foto de um ente querido que perdeu. Ou ainda mais fragmentada, essa alegria talvez resida somente no porão da alma, em forma de uma tristeza penitente pelo fato de não conseguirmos desejar a Deus e agradarmos nele como deveríamos. É de fato que nós, seres humanos, iremos sentir, certo? A perda de um ente querido, ou não viver a vida que nós esperávamos que viveríamos, ou não ter aquilo nas nossas mãos que nós achamos que é o melhor para nós. Mas se de fato nós enxugarmos as lágrimas, descruzarmos os braços da ação e formos diante de Cristo, ele fala aqui, dentro de nós está imputado a semente da alegria. Nós conhecemos um Deus bom, um Deus criador do universo, que fez todas as coisas. Nós sabemos a existência desse Deus, um Deus bom que nos dá consolo. Como está escrito em Filipenses, faça-nos alegrar no Senhor. Faça-nos seguir essa ordenança que o Senhor deixou para nós. E é isso, gente, que eu queria deixar para vocês. Eu sempre fujo, mas o Senhor sempre me traz de volta a esse tipo de tema, a esse tipo de assunto. E como eu disse, ele tem trabalhado e tem me tirado da zona de conforto em vários sentidos da minha vida, de tantas situações onde eu prefiro, estar ali anônima, reclusa. E ele, quando eu leio isso aqui, é como se ele dissesse diretamente para mim, descruze os braços da ação e vá fazer algo para Cristo. Faça algo para o Senhor. Ó, enfim, gente, cafezinho. Já tá gelado meu cafezinho. Quem viu, gente, eu não aguentei, ó. Já tá mordido. Fiz um waffle na airfryer e roubei um pouquinho da nossa geleia aqui de morango. Essa geleia de morango é a que a gente usa pra fazer o bolo de pote, sabe? E aí tinha um pote, e eu falei assim, deixa eu pegar uma colherzinha. Peguei uma colherzinha e coloquei aqui no waffle. E fica tão gostoso isso daqui. Deixa eu terminar de comer. E eu vou ali pra cozinha dar uma organizada. E eu vou terminar de comer rapidinho.
cama arrumada e eu corri aqui na sala também, gente, ó. Estendi só a manta no sofá, agora eu vou passar um cheirinho. Abri bem as cortinas pra entrar bastante luz aqui. E olha que gracinha esse daqui. Não sei se eu tinha mostrado pra vocês. Pra poder segurar a cortina, né? Normalmente eu dou um nó nela assim, pra poder erguer. E aí eu achei uma graça esse detalhezinho aqui, ó. Tá vendo? Dá uma enfeitada também. Ficou bem bonitinho, né? Então, ó, a sala tá assim. Ajeitei, tá meio amassada essa manta que ela tava embolada. Mas daqui a pouco ela vai desamassando sozinha. Prontinho, gente. É raro, mas às vezes acontece de não ter muita louça pra lavar. Então tinha só essas coisinhas aqui. Lavei ali a pia com esse sapólio que eu gosto bastante. Que eu mostrei pra vocês aqui no vídeo passado, né? Limpando as partes da coifa com ele, enfim. E é isso, gente, ó. A pia tá limpa. Agora eu vou correr, secar meu cabelo e estender roupa no varal. Bora lá.
tem que sair daqui 2h30. Tem que sair daqui 2h30. Sim. Então a gente tem 1 hora comer e sair. Vocês ouviram, né? Bom, eu finalizei o meu cabelo aqui. Vim rapidinho. Tava com a toalha na cabeça, vocês viram? E aí eu vim aqui pro banheiro rapidão secar meu cabelo. E, gente, dessa vez foi muito fácil secar meu cabelo. Acho que eu levei o quê? Uns 20 minutos, vá? Porque eu levava quase 1 hora antes. E como vocês podem ver, sim, senhoras, eu escureci o meu cabelinho. Vou mudar vocês de posição, que eu acho que fica melhor assim. Ali, agora vocês estão aqui, que a iluminação tá melhor. Mas eu escureci o meu cabelinho, olha só. E, gente, assim... Nossa, tem papel higiênico aqui não, né? Na porta do banheiro. Um dia, assim, muito aleatório. Vocês lembram que eu fiz, né, passei o produto da Progressiva pra dar uma soltada nos cachos. A tendência é desbotar o cabelo. E como meu cabelo estava com uma coloração, desbotou por causa do calor do secador, da chapinha. E ele ficou muito laranja. Muito, muito, muito mesmo. Vou ver se tem uma foto, vou deixar aqui pra vocês terem uma noção. Essa parte, assim, ó, ficou tipo laranja, laranja. Ficou nem ruivo, ficou um laranja água de salsicha, literalmente. Aí, no dia que eu fui aplicar o produto no cabelo da minha mãe, eu falei, ai mãe, vamos ali na farmácia pegar uma tinta. E aí você passa pra mim, e aí dito e feito, gente, tinta de farmácia. Fomos lá, compramos, minha mãe aplicou na fé e na coragem e ficou assim. Eu, sinceramente, achei que ficou 1000 vezes melhor. Não apliquei na minha raiz tá da cor natural, então vocês podem ver que praticamente ficou assim, bem mais parecido com a cor da raiz, tá vendo? Porque eu já tinha feito esse processo no mês do meu aniversário, lá no salão, a Tati fez pra mim. Só que como eu passei o produto da Progressiva, ele desbotou totalmente. Então, aí eu tive que, né, dar um jeitinho nele. Mas é isso, gente, o cabelo está arrumado. Vocês ouviram o senhor Lucas falando ao fundo, porque ele já está aqui em casa. Ele chegou mais cedo do trabalho hoje. E nós temos um compromisso, que nós, inclusive, estamos orando há muito tempo a respeito disso. Em breve eu conto mais detalhes para vocês. Então ele já está em casa, eu tenho marmita pronta. Eu vou aquecer pra gente poder almoçar. Mas antes eu vou estender umas roupas no varal, então vocês vão lá comigo. Tá ansiosa? Ai, Deus. Estou. E você? Um pouco. Bom, gente, eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Estendemos a roupa no varal ali rapidinho e saímos dentro do horário para o nosso compromisso. E eu vou falar para vocês, meu coração estava a mil. Bom, é isso, eu conto mais detalhes para vocês nos próximos vídeos. Espero que vocês tenham gostado de passar aí amanhã comigo e um pouquinho do dia também. É sempre um prazer receber vocês aqui em casa. Até o próximo vídeo, então, é claro, se Deus quiser. Tchau, tchau!